a Bíblia toda, né, tá interligada. E eu vou pegar um texto que tem a ver com Gálatas, que tem a ver com a carne e com o espírito, mas não é propriamente Gálatas. Eu vou pegar Timóteo, né? Mas antes, eu queria falar sobre a contextualização do que eu vou trazer. E, bom, primeiro eu queria combater, né, basicamente, vou colocar ali três tópicos do sistema que a gente vive. Seria a idolatria pelo dinheiro e pelo capitalismo. Hoje as pessoas usam a pessoa para ganhar dinheiro e na verdade tem que viver com pessoas para viver com pessoas e usar o dinheiro, né? E hoje o sistema tá esclerosado, né? A gente está vivendo uma inversão de valores, né? Isaías já vinha falando, tudo que era bom e se tornou mal, e tudo que era mal está se tornando bom. Então o sistema hoje está invertido. O que mais? É difícil alguém escutar esse tipo de sermão. Esse tipo de sermão, esse tipo de sermão, de que a gente não bate muito no que tange dinheiro, né? Por quê? Dinheiro, a Bíblia fala que é a razão dos males, né? Então, por a gente não escutar determinados tipos de sermãos, a gente acaba passando batido por temas sobre dinheiro. A Bíblia fala muito em dinheiro e na verdade ela mete pau muito no dinheiro em si, no ego do ser humano. A Bíblia pega o ser humano, que nem se fala muito de dinheiro, e outro dia a gente estava conversando, a Bíblia fala não sei quantas vezes de dinheiro, mas todas as vezes que vem falando que ele é mal, né? Mal no amor a ele, né? E voltando, né, as coisas valem mais do que as pessoas, né? Bom, eu queria falar de uma vida piedosa e de uma vida impiedosa. O piedoso, pio, é o antônimo, né, do ímpio, né? O sinônimo de piedoso seria amoroso, longânimo, e aquele que sente a dor do próximo, né? Dicionário Michaelis. Então, o impiedoso é o do coração duro, né? Que vai fazendo tudo ao contrário deste, né? Por isso a Bíblia fala do ímpio. Ímpio é quem ama a si mesmo, certo? O pio, ele é aquele que se entrega, né? O piedoso é aquele que se entrega. O ímpio é aquele que só quer receber. Não esquecendo que o sermão genuíno está baseado em 4 verbos, né? Ser, sentir, saber, fazer. E a nossa pregação hoje é baseado nisso, né? Então vamos primeiro analisar, sem mais delongas, né? 1 Timóteo 6, do 3 ao 10, certo? Vocês podem só anotar aí, e aqui a gente vai ler, Daniel, pode ler aí do 3 ao 10, e depois eu vou explicando a maioria dos versículos, 3, o 5, 6, 7, 8, 9 e 10, eu vou mais ou menos explicando ele por cima e depois a gente começa a falar mais sobre isso, tudo bem? Bom, vamos ler. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade,
supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vou ler só o último versículo de novo, hein? O último versículo. Vou ler novamente o último versículo, versículo 10, hein? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Bom, hoje eu queria falar que a Bíblia Sagrada, ela trata pelo menos, vamos lá, colocar dois ensinamentos, de uma maneira macro, bem macro, dois ensinamentos. O ensinamento do Espírito, que vem de Deus, e o ensinamento da carne. Nós podemos aprender dessas duas maneiras, né? Nós podemos aprender dos homens, o evangelho do mundo, e o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, ele é completamente diferente do mundo. Por que eu falo que ele é diferente do mundo? Porque ele não prega o amor ao eu, ele prega a entrega. O ensino segundo a piedade, você vai ver isso daí, eu estou falando do versículo 3. Dá uma lidinha no 3, Daniel, vamos lá de novo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Bom, o ensino segundo a piedade, ele é um evangelho para os outros, não é um evangelho para a autoglorificação do ser. O ensino de Cristo é: vá para a cruz e morra. Não deixa o pecador ou aquele que tem os bens viver livremente. A palavra fala em Coríntios, 1 Coríntios 1:26, antes do 1:27, né, que vem falando que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Antes disso, a Bíblia está falando assim, que ele não chamou pessoas de muitos bens. Porque quem tem muitos bens tem zelo por si. Os bens, na verdade, tem pessoas que não tem nada, mas o pouco que ele tem um super zelo. Daí, vem falando também no 5 que o ensino a piedade pode ser fonte de lucro. Sim, fonte de lucro, sim, para aqueles que usam a piedade, mas não é um lucro tatível, é um lucro eterno. As brasas na cabeça que Jesus Cristo tanto fala. Então, o ensino segundo a piedade serve para o quê? Para a gente viver uma vida em amor ao próximo, uma vida pio, uma vida de entrega. Cristo, a gente olha a vida de Cristo e vê quais eram os apegos que ele tinha e procura replicar. Qual era o apego de Cristo? O apego de Cristo era o quê? O alforje dele, ou a roupa que ele tinha? A Bíblia nem cita esses detalhes. O amor de Cristo é a igreja. O amor de Cristo é a igreja. Então qual que vem a ser o que de fato a gente tem que ter amor? Porque as pessoas têm amor por elas mesmas, têm amor pelos bens delas,
ter amor pelos carros delas. Eu peguei algumas coisas aqui que a gente pode ter zelo, né? Zelo por um tempo, tipo, você pode, às vezes, o descanso, é claro que é bom viver um descanso, um tempo de descanso para nós ajudarmos o outro, senão a gente pode espanar. Então todo mundo tem que ter o teu tempinho ali de descanso, mas é um descanso para ajudar o nosso próximo. E viver uma vida somente do descanso é egoísmo. Viver uma vida somente onde o tempo está pautado em você mesmo é egoísmo. Eu vou pegar também dinheiro. Dinheiro eu vou fracionar agora rapidamente em 4 coisas simples. As joias, tipo objetos de bens, relógios, ou até tipo móveis. Que nem minha mãe é falecida. Minha mãe, a impressão que eu tinha é que minha mãe amava mais a mesa da sala do que a mim. Embora ela tipo, me explicava todas as coisas, mas ela me ensinava, né, me amava, mas às vezes a impressão que eu tinha é que ela amava mais a mesa que ela tinha do que a mim. E ela, se foi, a mesa ficou lá. Eu quase morri algumas vezes e a mesa ficou lá. Então, é um super zelo no qual, se eu arranhasse a mesa, acontecesse alguma coisa, pronto, acabou minha vida. Nossa, levantou os problemas durante uns 2 meses, vai ficar ali falando. Então, às vezes, eu tô falando, minha mãe tinha mesa. Um homem tem um carro. Um homem tem uma moto. Um homem tem roupas, mulher tem roupa, né? Mulher gosta muito de roupa. Não pode tocar, não. Isso aqui, se perder, vai dar uma plena dor de cabeça. Então, o que tem que fazer? A casa, a mesa, o relógio, o carro, tá valendo mais do que a vida, talvez, do teu filho, do que a vida do teu pai, do teu neto. Porque a Bíblia fala ali no versículo 7 que nada temos. Todo mundo percebe que nasceu pelado. Todo mundo sabe que nasceu pelado, percebe? Todo mundo sabe que nasceu pelado. Você vê alguém nascendo, você sabe que ele nasceu pelado. E pelado assim ele vai voltar. Não tem como você carregar nada. A Bíblia ainda adverte sobre o problema da riqueza nisso. Porque às vezes o cara ele é pobre, mas ele é apegado na riqueza que ele tem. A riqueza que ele tem às vezes pode ser uma mesa. Nem da minha mãe era. Uma mesa. Então, esse apego nosso, nós temos que nos desaprender a isso. Se desprender disso, né? Se repudiar isso. Primeiro, como é que eu sei sobre esse apego? Me analisando. A Bíblia manda eu me analisar, então eu me analiso. Um exemplo, você foi lá e riscou a mesa da minha sala. Se eu for brigar com você por causa dessa mesa, eu valorizo. Não estou falando tipo, então, já que eu não vou valorizar, então vamos quebrar tudo. Não é isso que eu quero falar. Mas vai trazer briga, vai trazer litígio se você arranhar minha mesa. Então vamos fazer o seguinte, vende a mesa. Pega a mesa. Eu não consigo viver com essa mesa, então manda a mesa embora. É o carrão, você comprou um super carro, né? E esse carro ninguém nem pode nem respirar dentro dele. Vende, compra um Fusca para ver se você vai ter toda essa paixão. Se desfaz do que você tem realmente no teu coração. Zelo por às vezes você baba o ovo, né? Tipo, puxa o saco do teu chefe por alguma promoção no emprego, até às vezes faz algumas coisas, né, que não deve, né, por causa de uma promoção. Não faça. Vai ali, caminho reto, sem atalhos, sendo verdadeiro, né? A palavra nos traz para a gente ser verdadeiro. Agora, analisando, né, a nós mesmos, como quem nada temos. Se nada temos, o que temos? Se nada temos,
o que nós temos? Nós temos uma alma, sim. Eu tenho minha mão, tua mão vai sumir um dia. Eu tenho, então não tenho nada. Então você só tem o Cristo que criou a sua mão e criou o seu espírito. Você só tem Jesus. Então você sabe que você é pobre, cego e nu. Eu levei as nossas concepções para todo mundo, colocando todo mundo nivelado da mesma maneira, que todo mundo tem o nosso zelo pelo corpo, zelo talvez zelo por todas as coisas. Olha aí, talvez você deixou alguém com fome por causa de você queres comprar uma camiseta, umas bolsas. Essas bolsas aí caríssimas, o que é isso? Essas bolsas caríssimas que só chamam a atenção de ladrão. Então, para que serve todas as coisas? Eu te falo para que serve todas as coisas. Até o fio do cabelo da sua cabeça serve para glorificar a Deus. Até o teu coração bate para glorificar Jesus Cristo. O sangue, ele passa pela sua veia para glorificar Jesus Cristo. A palavra que sai da tua boca sai para glorificar a Cristo. Então, é o princípio, né, da mordomia. Deus, ele te entregou todas as coisas. Deus te entregou um óculos, Deus te entregou um casaco, Deus te entregou um relógio, uma casa, Deus te entregou um filho. Todas as coisas é para Jesus. E você está percebendo que você não tem nada na vida? Nada! Eu não tenho nada! Se acontecer, eu porto essa camisa durante certo tempo. Mais para frente essa camisa vai acabar e eu não vou ter nada. Na verdade, eu vou acabar. Então, é um breve espaço de tempo no qual a gente está vivendo. E nesse breve espaço de tempo no qual a gente está vivendo, nós estamos tendo zelos por que a gente não tem que ter zelo. A Bíblia foca a pessoa e a gente menospreza a pessoa e coloca coisas. O dinheiro que cada um tem aqui na carteira é para glorificar a Deus? Não, esse dinheiro aqui foi Deus que me deu. Daí aparece algum necessitado irmão e você, não, mas é para me glorificar a Deus, mas eu vou fazer tal coisa. É uma mentira, né? O amor ao dinheiro que é a raiz de todas as coisas. O dinheiro, depois a gente vai falar o quê? Que o dinheiro é só, o dinheiro que Paulo fala no versículo 10, é só uma temática do amor próprio. E então, presta atenção, eu vou explicar basicamente o que as escrituras falam. Tendo que você se vestir e comer, estejam felizes. Vai lá, tá no versículo 9, entra no 9, mas eu não vou muito longe do 9. Eu não vou ser o homem de um versículo. Hebreus 13:5, contentai-vos com o que tem. Para você se contentar, se felicita com o que você tem. A gente não foi chamado mesmo para ser rico. Na verdade, Jesus ele vem falando, né? Tudo que é contrário da carne, ele vem nos aniquilando a nossa carne perecível, né? Porque tudo o que não é eterno é eternamente desprezível. Guardou? Tudo que não é eterno, tudo que não vai para a vida eterna é eternamente desprezível. Então se desprenda. Veja, cada um faz um autoexame no zelo que você tem para tal coisa. Pode ser uma idolatria que não é tatível. Facebook é aparelho digital, videogame. Isso. Nós temos nossos zelos por essas coisas também. Eu estou falando de zelo. A idolatria se faz, é um zelo. Eu peguei sobre idolatria. Eu tinha anotado, idolatria é falsos valores que se põem como valores supremos. Eu vi uma dissertação muito boa, assim, falsos valores que você coloca como valores supremos.
eu até falaria que são falsos valores que você coloca na frente de valores, de outros valores, né? O que é primazia na sua vida? O sapato ou o irmão? Tempo para o meu videogame ou para mim escutar o problema do meu irmão? Tempo para eu falar de Jesus ou tempo para mim ficar, sei lá, fazendo qualquer outras coisas? A gente tem que analisar, porque o tempo responde pela nossa vida. O tempo, o dinheiro, daí do dinheiro eu peguei roupas, veículos, casa. A sua casa, a minha casa é para a glória de Deus. Vamos fazer uma reunião lá. Não, lá não. Por quê? Porque eu não gosto muito. Quando tem tipo problema, não, é minha mãe, é meu pai, não, tudo bem. Agora, quando o problema sou eu mando em tudo que está ao meu redor, e o que está ao meu redor eu não quero entregar. Pessoas achando legal comprar um carro caríssimo. E o missionário que está? Mas eu não conheço nenhum missionário. Você não conhece porque você nem procura conhecer. Entrando no versículo 10, dá uma lidinha no 10, Daniel. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é o mal, né, que seria. Na verdade, vamos colocar a temática do dinheiro, o orgulho próprio. Todo mundo gosta dos aplausos, todo mundo gosta de ter as nossas... de se sentir tal com o que a gente tem. Se sentir tal com o que a gente tem é ter. E lembra que o sermão genuíno que eu falei é ser. Então, abandonar as coisas faz parte do amor a Cristo. Porque não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, odiar um e amar o outro. Todo mundo conhece a passagem lá do rico, que vem um rico falando com Jesus. O que Jesus Cristo falou? Vai, vende tudo e vem e me segue. Todo mundo sabe o que você tem que fazer. Em Marcos, dá uma lidinha depois. Marcos vai estar falando, Marcos 10, a partir ali perto de 18, 19, 20, 21, 22, 23, vai estar falando isso daí. Daí Jesus ainda vem e fala assim, daí Pedro vem e pergunta assim, poxa, nós abandonamos tudo e te seguimos, tipo, como se fosse merital, né? Daí Jesus ainda vem e fala, todo mundo que abandonou casa, família e todas essas coisas vão ganhar isso em perseguições ainda. O Evangelho, vamos nos preparar que o Evangelho é uma vida de busca a Deus. E Deus tem que brilhar para você e Deus ser a tua riqueza. Cristo é a riqueza dos eleitos. Não o amor ao eu, não é o amor a si mesmo. Porque quando você ama a si mesmo, você não ama a Deus. Ou você ama a Deus ou a si mesmo. Os não crentes é que amam a si mesmo. Os não crentes é que tem prazeres no carro que tem. Às vezes é no carro que tem, que nem minha mãe, ela não conhecia Cristo. O prazer dela era a mesa que ela tinha, a roupa que alguém tem, a joia estimada. Então isso tem que ser removido da nossa vida. Mas eu gosto tanto do meu carro, da minha joia, da minha roupa, do que for, do meu relógio. Eu gosto tanto disso. Você não é capaz de arrancar. Não sou. Então vamos orar nisso. Arranca isso. Tira isso do teu coração. Arranca. Tira o amor ao eu. Põe o amor a Deus. Por quê? Vocês, cada vez que a gente vai entendendo o Evangelho, a gente vai ficando mais próximo de Cristo, orando a Deus, enxergando mais a beleza de Cristo. Por que muitas pessoas desviam? Porque elas param de olhar para a beleza de Cristo para olhar para a beleza do mundo. A beleza do mundo agrada o nosso egoísmo. Adão caiu porque ele era egoísta, orgulhoso. Então, que nós venhamos deixar
de viver o amor ao eu para viver o amor a Deus. O que é amar a Deus? Amar a Deus é falar com Ele, né, e servir o próximo. Você é o mordomo, você tem que entregar aos outros. É impossível, você vai comprar um carro, sei lá, de 60, 70, 80 mil reais, com um cara que está do teu lado passando maior dificuldade. Pelo amor de Deus, acorda. Ah, mas esse é meu sonho. Acorda. Acorda. Você está vivendo numa Disneylândia. A felicidade não é o teu carro, não é o seu mega apartamento. Na verdade, pega o teu mega apartamento, vende para você ter menos despesa, para você poder trabalhar talvez menos, para você se dedicar mais à obra de Deus. E o dinheiro que sobrou desse dinheiro, paga uma faculdade para um piedoso da igreja, um irmãozinho. Pô, você, na sua igreja, a igreja hoje evangélica no Brasil sempre tem pessoas desprovidas, né, de dinheiro. Então pega um cara, você tem um pouco de dinheiro a mais, pega um cara, junta uns 15 então, junta e paga uma faculdade. Você que tem um carrão grande, quem tem alguma coisa, entrega isso, paga alguma coisa para alguém. Ninguém pensa em pagar nada para alguém que não seja da própria família. Entrega para esse alguém. Meu, eu te pago para tu andar comigo e eu te discipular. Não, tu nunca vai ver isso. Ou raramente vai ver isso. Por quê? Porque, não, ó, isso aqui eu mantenho tua família, alguém que tem abastado, uma condição financeira, eu te pago aí, sei lá, quanto que tu vai receber nesse emprego aí? Eu vou receber, sei lá, 1.100, 1.200, ó. Se você tem condição, eu te pago para tu aprender comigo. Tu vai andar do meu lado. Quando tu não vai andar comigo, você vai andar com um outro irmão ali. Quando você não vai andar, você vai andar com aquele ali. É uma vida que não está pautada em coisas caras, em vã filosofia, em outro evangelho que não vem do evangelho de Cristo. O evangelho de Deus é você toma a dor do próximo para si e você age como se fosse, como você se vê na condição dele. Daí você vai pensar, na condição dele eu trabalharia. Mas o cara, ele não tem essa condição mental. Ele não entende às vezes que ele tem que fazer tal coisa. Então, e você tem algo maior, e você pode entregar para essa pessoa, tá? Você pode fazer com que ele entenda que ele precisa de tal coisa. Entenda que ele precisa, você precisa trabalhar, porque às vezes o cara, ele reclama por não ter, mas ele nem sabe como faz para ter alguma coisa na vida. Então lucida ele direitinho. Isso daí eu estou falando agora, eu falei de pessoas mais abastadas, menos abastadas. A gente tem idolatria, quem é menos desfavorecido tem idolatria talvez pela uma mesa, pelo um quadro, uma roupa, algo que vai perecer, que vai queimar traças, e desvalorizando pessoas por joia. E não, é o chuveiro da minha mãe que... Não, tudo bem, mas um filme seria legal pra gente meditar, seria a Lista de Schindler, né? No final, sobre quando tange a aliança dele. É assim, é essa prefiguração que a gente tem que ter para ir para o céu. No dia da sua morte, você olhar, você vê uma aliança, você pensa, se talvez eu tivesse vendido essa aliança, não tendo você quase nada, mas se você olhar para a tua aliança ou qualquer outras coisas que você tenha, e você olha, se eu tivesse vendido isso, talvez um amigo meu se converteria, talvez alguém iria para o céu, por causa deste meu ato. Por eu não entregar isso, talvez ele vá conhecer o inferno. É uma vida pautada para você servir, doar. A gente não tem nada nessa terra. Eu queria sublinhar que o amor ao eu
são todas essas coisas, todo esse nosso egoísmo, todo o nosso egocentrismo. Então, o Evangelho de Cristo seria o altruísmo versus egoísmo. Altruísmo é amor ao próximo, né? É o piedoso, aquele que entrega, dando para você. Antigamente, hoje em dia nós somos ricos, né? Se comparar, na verdade nós temos muita coisa comparado a qualquer pessoa do passado. Hoje em dia eu posso comer todas as frutas do mundo no mercado do lado da minha casa. Então nós temos muitos benefícios hoje. As pessoas do passado não viviam com tais benefícios. Então, olha o que a gente tem. Nós temos comunhão. Eu posso ir para uma casa muito longe daqui, e quem mora muito longe daqui pode vir para cá, a comunhão dos santos. Então, que nós venhamos viver, né, este verdadeiro evangelho, não de amor ao eu, não de amor às coisas que a gente tem, que isso daí vai representar, o amor ao eu representa pelas coisas que a gente tem. Se a gente é uma pessoa solícita, nós não temos os nossos zelos, a gente simplesmente entrega. E não tem diferença do rico e do pobre, porque às vezes você pode encontrar um rico pobre de espírito, um rico doador. 1 Timóteo 6,17 vai estar falando isso daí. Depois vocês leem na casa de vocês. Vocês leem na casa de vocês. Ou então a gente pode encontrar um miserável idólatra de si, que tem ali um pano super valorizado. Eu queria que vocês entendessem isso bem claro, que isso tem que ser, que tem que sair do nosso coração, sumir da nossa vida, esse amor a casa, a carro, dinheiro, amor ao eu. E eu vou falar, mediante as escrituras, da onde procede isso. Lembra que no começo eu estava falando, existe ali 2 evangelhos, de uma maneira macra ali, ó, existe 2 evangelhos, um é de Cristo e um em Timóteo 4 também, nesse mesmo livro vai estar falando de pessoas, né, que usam o ensino para perverter outras pessoas. Então, eu vou falar da onde procede esse ensino. Está nas escrituras. Tá? Eu vou entrar no texto, eu mesmo aqui leio, 1 João 2,16. Não precisa ler, anota aí e depois vocês leem em casa. 1 João 2,16 fala assim: porque tudo que há no mundo, o prazer da carne, o prazer dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Então, os prazeres, esses seus zelos, não procede de Deus, tem que ser arrancado do teu coração. Você tem que saber que você tem problema, e esse problema aí de amor ao eu tem que ser abandonado. Não procede de Deus, não procede do sermão genuíno de Cristo, não procede do Espírito de Deus. Entra uma batalha muito grande. Você vai ver isso em Gálatas. Dá uma lidinha em Gálatas 5,16 aí. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Entenderam que o amor ao eu, ele vai matar a gente? O amor ao eu, a representação dele nas escrituras é a carne. O amor ao eu é as concupiscências, os prazeres dos olhos, a soberba da vida, os prazeres da carne, a inclinação de Adão, a mente de Satanás. Não é a mente de Cristo. A mente de Cristo é doadora. Então a gente está sempre analisando sempre o lado dos prazeres. A gente está sempre perto dos prazeres da carne, da idolatria do nosso eu.
Que nem, eu compro uma camisa que vale R$200, R$300, mas eu vejo o pobrezinho ali do meu irmão, eu não posso chamar um dia ele comigo para me pagar um chá para ele da tarde que vai gastar R$10. Olha a tua concepção, tu paga R$200 numa camiseta, homens, né? Pagam mulheres que pagam muito caro numa bolsa, mas não pode chamar algumas irmãzinhas para sair e anunciar, eu vou pagar. Não, pode deixar, eu pago. De Deus é renúncia, né? De Deus é renúncia, né? Então, o que a gente tem que fazer, a gente sabe que tem que fazer, mas por isso não faz, acaba. Isso daí que vocês vivem, de querer comprar uma camiseta super cara e não pagar uma bolacha para o seu amigo, vem dos prazeres da sua carne, vem disso, as concupiscências dos enganos que militam contra o Espírito. Amém? Eu só queria deixar o último versículo, na verdade a parte B dele, que fala agora dos eleitos de Deus. Como um eleito de Deus pensa, é diferente dos prazeres que militam contra a nossa carne. Eu já falei que o amor ao eu é a raiz dos nossos males, o egoísmo próprio, o auto-umbigo, o amor ao eu que está o problema da minha vida. Eu falo que isso procede da carne, isso procede de uma mente semelhante à de Satanás. Isso vem lá de Adão. Falo para você se desapegar e falo qual é a maneira de você pensar. 1 Coríntios 2,16, não precisa ler a parte B do versículo, fala assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, agora, eu creio que todos nós sabemos, vamos orar por esse sermão, né? Locar no nosso coração, ficar e criar raízes, que nós não venhamos ser idólatras de nós mesmos, amor ao nosso umbigo, curvado para nós mesmos, venhamos na verdade viver uma vida que nós venhamos viver para o nosso próximo. O amor cristão é o amor de servo, não é o amor ao eu, é o amor ao próximo. Eu te amo mesmo que você não me ame. Eu te amo, eu me entrego a ti. Amor cristão é uma vida de amor a Deus, em que você venha ver a riqueza nas mãos de Deus, venha ver as riquezas, os seus bens, estando prostrado, falando com Jesus. Onde está a sua riqueza? Ali está seu coração. Olha, vamos analisar. Para finalizar, a sua riqueza está na sua cama quando você ora a Deus, no seu quarto quando você fecha a porta e ora a Deus, ali está a sua riqueza. Então, acabou essas joias que eram tão grandes, né? Acabou pra gente, agora passa a ser bijuteria. Carrões, que seja anátema. Não, você quer mostrar o seu estado, né? Como você é bom mediante ao mundo, esse egoísmo acabou. Um carro é como se fosse um cavalo, na verdade, antigamente. Não precisa-se de um puro sangue renomado para mim ir daqui a ali para me pregar o evangelho. O carro serve para me pregar o evangelho. Então, um cavalo servia para pregar o evangelho. Então, eu pego qualquer cavalo que me leve até lá. É bom um carro novo só porque não vai dar problema, né? Mas não precisa ser muito. É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Indo, servindo para louvar a Deus, para me pregar o evangelho. Então eu vou pegar o que eu tenho a mais, eu vou pagar a faculdade de alguém, eu vou sustentar um missionário, vou pagar para alguém andar comigo para ele aprender o evangelho, vou discipular alguém, e que nós venhamos viver, né, nesse evangelho pautado nas coisas que Deus fala. Então,
que o amor ao eu venha assumir. Na verdade, eu vou terminar fazendo a oração de João. Que eu diminua e tu cresça, Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ô Espírito Santo de Deus, a oração, Senhor Deus, que a gente sempre faz aqui, Senhor, é que o que eu falei, Senhor Deus, se for, Deus, do Teu Espírito Santo, que faça raiz no nosso coração, na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Porém, Deus, todavia, se não for, que seja anátema, Senhor Deus, seja retirado, Deus, na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, um evangelho ao próximo e o nosso eu venha morrer diariamente. Em nome de Jesus, Senhor Deus. E que a tua vida, Deus, venha a ser glorificada, Senhor Deus. Deus, de uma maneira que nós não vivamos mais, mas que tu venha viver em nós. Em nome de Jesus, amém, Deus.